Amados nossos, do fundo do nosso coração, vos abraçamos mais uma vez. A saudade foi tanta que a gente voltou. E vamos voltar de novo. Já estamos nos ajustando com jura para o dia 6 nós virmos abraçá-los novamente, né? O nosso Jorge está aqui, me fez um convite, e o convite de Jorge Bombonato é ordem, né? Ordem. Temos um carinho especial um pelo outro e sempre que possível nós estamos na tarefa juntos. Jorge está nos propondo os paradigmas para esse terceiro milênio, né? Importante. O que é que os paradigmas até agora adotados não deram certo e qual é a proposição para o futuro? Uma proposta de veras interessante, né? Nós achamos aqui uma pequena introdução do livro da benfeitora Joana de Ângeles, Convites da Vida, já que esses paradigmas do terceiro milênio, da proposição que o Jorge vai nos trazer, nos leva à ascensão espiritual. E nós achamos aqui uma mensagem da benfeitora, convite à ascensão, que tem a ver com esta situação. Da onde sai ela? Enfocando uma passagem, um versículo do Evangelho de Jesus, eu sou o caminho, paradigma maior, né? Que consta de João 14:6. E ela analisa esse versículo. Inumeráveis os óbices, sem conta as dificuldades. O cardo multiplicado na rota, cravando-se aos pés andarilhos, a pedra miúda penetrando pela alpercata protetora, a canícula ardente sobre a cabeça, ou a chuva impertinente e prejudicial como circunstâncias impeditivas. O apelo do alto, no entanto, chegando-te como poema de sol, encanto de paisagem visual, a perder-se além do horizonte, ar rarefeito, renovador, abençoado. Na estreiteza do caminho estão a visão próxima do detalhe, nem sempre atraente, a lama e o abismo. De cima, porém, a grandeza do conjunto harmonioso em mosaico festivo, concitando-te a maiores cogitações. Por isso o convite à ascensão. No torvelinho agressivo do dia a dia é mister crescer na direção da vitória, liberando-te das paixões que coartam as aspirações elevadas. Examina, assim, a situação em que te encontras e arregimenta as forças a fim de ascenderes. Cá, na nesga da baixada dos homens, a dor em mil faces, o desespero em polimorfia fisionômica, a desdita em vitória. Mesquinhez, abraçada a coisa nenhuma, asfixiando esperanças, esmagando alegrias. Lá, nas alturas do ideal, a amplitude de vistas e a largueza de realizações. Concitado ao programa redentor, não te detenhas no ultraje dos fracos, nem te fixes na insensatez dos desolados. Paga o tributo do crescimento a peso de jovial renúncia e cordata submissão, superando detalhes desvaliosos e conjunturas lamentáveis, de modo a alçares o ser e a vida aos cimos espirituais. Asseverou Jesus ser o caminho, e ensinando como alcançar vitórias legítimas, enquanto conviveu com os homens e lhes sofreu a ingratidão, não se permitiu deter com eles, ascendendo no topo de uma cruz, além do solo das paixões, aos cimos da sublimação. Medita e segue-o desde hoje, liberando-te da canga dos milindres e cogitações que te retêm no solo pegajoso das baixadas. Novos paradigmas. E o Jorge vai nos conduzir nessa direção, porque nós conhecemos já o teor da mensagem e que vai nos trazer um alento muito grande. Portanto, vamos ouvi-lo. Muito boa noite, meus amigos, meus irmãos, do Ideal Espírita. É uma alegria muito grande estar mais uma vez nessa casa, trazendo uma mensagem, uma visão de um tema dentro do conhecimento da doutrina espírita.
esse farol abençoado que nos ilumina os nossos dias. Temos sempre o costume de trazer temas, às vezes até polêmicos, mas que exigem da gente o raciocínio. Portanto, eu peço que nós, a partir de agora, nós não temos nenhuma pretensão de trazer soluções para todos os problemas ou para qualquer problema, mas nós vamos trazer um questionamento para tentar esclarecer quais seriam esses modelos, esses paradigmas do terceiro milênio. É um tema muito interessante, muito atual, então eu convido a todos para que nos acompanhem nesse raciocínio. No túmulo de Kardec, em Paris, tem uma inscrição muito interessante que diz: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Esta frase nos diz que nós, seres humanos, temos uma única fatalidade, que é o progresso. Nós vamos evoluir, vamos progredir de qualquer maneira, seja qual for a nossa condição. O progresso é uma lei natural e, portanto, nós todos estamos progredindo dentro das nossas encarnações. Mas então, o que está acontecendo com o nosso mundo? Algumas pessoas que nos conhecem como espírita e nos falam que nós temos que o espiritismo nos traz esse pensamento de que nós somos fadados ao progresso, e as pessoas me perguntam: mas será que nós estamos realmente progredindo? Quando nós ligamos a televisão na nossa casa e nós vemos algumas notícias que bombardeiam os nossos ouvidos e às vezes nos deixam perplexos diante de certos fatos que acontecem nesse nosso planeta. Esse nosso planeta, que nos dizem os espíritos, está numa fase de transformação. Nós vivemos até agora num planeta de provas e expiações. Aqui é um planeta onde nós resgatamos, onde o sofrimento faz parte da nossa vida e onde o mal ainda predomina. Mas a transformação que está ocorrendo nos levará a um mundo de regeneração, onde o bem começará a superar o mal. Mas essa pergunta que fazia então: será que estamos realmente progredindo? Em face de tantos conflitos que continuam acontecendo em tantos locais da Terra, basta observarmos alguns dos exemplos. Vamos falar dos genocídios étnicos e religiosos que acontecem lá na Síria, no Iraque, no Kurdistão. As notícias são estarrecedoras. Algumas pessoas falam em crucificação até de crianças. A maldade que impera em sacrifícios humanos inadmissíveis para pessoas que se dizem civilizadas. Que falar da guerra, por exemplo, entre árabes e judeus, que já perdura alguns milênios. Essa última agora, 2.000 pessoas morreram nesses confrontos, a maioria crianças e mulheres. E que dizer então daquele avião que, cruzando os céus da Ucrânia, é atingido por um míssil de altíssima tecnologia e 298 pessoas morrem, sem que aquelas pessoas que dispararam esse míssil sequer as conhecessem. Inocentes, mortos em nome de uma crença, de uma fé, ou de pessoas que julgam estarem erradas apenas porque estavam do outro lado. Se estivessem do meu lado, estariam certas. E os conflitos da África, onde acontece às vezes da ajuda humanitária ser lançada de avião e os exércitos não deixam chegar a ajuda humanitária para que as pessoas morram de fome. E aquelas crianças esquálitas, sem alimentação, morrem de fome mesmo nesses nossos dias, e a ajuda humanitária é lançada, mas não chega até eles. E os conflitos raciais americanos que nós estamos vendo na televisão, aquilo é um estupim, parece que está todo dia crescendo mais esses confrontos por causa de ideias raciais. E o terrorismo das Torres Gêmeas, da Al-Qaeda, e agora, mais recentemente, desse Estado Islâmico, onde as pessoas
palavra forte, degolam jornalistas ao vivo e a cores e colocam na internet para que o mundo inteiro veja essas barbaridades. Por que a humanidade chegou nesse ponto? Se nós estamos nos transformando e evoluindo, eu pergunto como a humanidade se transformará? Que mecanismos serão necessários para isso? O que é que nós precisamos fazer nesse mundo para que possamos melhorar essa nossa convivência entre irmãos que somos na realidade? A vida sem reflexão, dizia Sócrates, não vale a pena ser vivida. Então, a nossa ideia é trazer uma reflexão para que a gente possa ver, nesse momento em que nós vivemos, quais seriam os modelos, os paradigmas desse terceiro milênio, desse homem que vai habitar esse nosso planeta num mundo regenerado. Quais os comportamentos e atitudes que seriam corretas para que a gente dê uma analisada em alguns tópicos e o que é que nós definitivamente precisamos afastar da nossa vida. Quais seriam esses modelos? A gente vai passear um pouquinho aqui numas ideias. Podemos dizer então, meus amigos, que nós sabemos hoje, e a ciência nos mostra e nos prova, que pensamento é energia. Se pensamento é energia, todo pensamento que nós emitimos está emitindo uma energia. Certa vez, Pitágoras, aquele célebre pensador grego, disse: purifica o teu coração para permitir que o amor entre nele. Diz ele: pois até o mel mais doce azeda num recipiente sujo. O nosso coração, o nosso pensamento é o recipiente dessa energia que nós emitimos. Então nós temos que começar a pensar em purificar esse recipiente. Mas será que é possível purificar esse nosso recipiente, que é o nosso pensamento, a nossa inteligência, quando nós chegamos em casa e ligamos a televisão e nós começamos a ver as notícias e os programas da televisão? Nós não estamos aqui para fazer crítica. Certa vez o Vanim disse, quando eu reclamava dos programas televisivos, ele disse que a televisão faz aquilo que nós queremos assistir. Infelizmente, então, a televisão está fazendo o que nós queremos. E quando nós vimos aquelas lutas, por exemplo, vamos citar alguns exemplos dentro desses, os que mais chamam a atenção. Aquelas lutas livres, onde uma pessoa literalmente destrói a outra. E se pudesse, mataria a outra para tirar alguns minutinhos de fama e alguns trocados, porque vai levar o tal do cinturão. Esse dia assistia um lance que fiquei estarrecido. Um dos lutadores senta em cima do outro e o esmurra. Durante talvez 10 segundos, 30, 40, esmurrando, o seu rosto se transforma numa pasta de sangue e o juiz separa e lhe dá a vitória. E ele se vira, ajoelha e agradece a Deus. Soou tão estranho aquele agradecimento. Como que você pode entender que você está destruindo, matando se pudesse, porque mataria, bastava deixar mais 2 minutos, mataria o seu oponente, e você agradece a Deus por essa vitória? Então vem o locutor e fala que esses são os gladiadores do século XXI. Que triste história. Estamos ressuscitando, desenterrando gladiadores do século I, agora no século XXI, e ainda assistindo. E creiam vocês, pasmem, as pessoas pagam caro para ver isso. Na Sky, um jogo de futebol se paga de 8 a 10 reais, uma luta 50. E são milhões de pessoas que assistem às lutas livres. Aquelas pessoas se destruindo, se matando para 1 minuto de fama, e tudo isso visto como uma coisa absolutamente normal. Se o nosso pensamento é energia, vocês façam ideia da energia que estão emitindo esses oponentes quando estão no meio dessa luta. E que energia emitimos nós ao assistir essas lutas, quando torcemos para um ou para outro, vendo esse massacre.
Normalmente, nos intervalos dos rounds, as pessoas enxugam o sangue que fica ali, das pessoas que estão ali lutando. E os filmes? Quando nós mesmos assumimos a identidade do mocinho para exterminar as pessoas, e aquela vontade de matar parece que toma conta da gente. E o noticiário das violências? Nós mudamos de canal, em 3, 4 canais, jornais passam as mesmas notícias, as mesmas loucuras, assassinatos, estupros, assaltos, explosão de caixa eletrônico, tudo que você, uma gama sem fim, uma caixa de Pandora de maldades que o ser humano faz. E aquelas notícias se repetem. Aí está lá na Bíblia, que diz que a divulgação do mal corrompe os bons costumes. Obrigado, Vani. A divulgação do mal corrompe os bons costumes. O que é que estamos fazendo? Divulgando o mal e corrompendo os bons costumes. Essas energias que nós emitimos, é preciso que nós tentemos canalizá-las para um lado melhor. E nós vamos ver que esse mesmo pensamento, atuando em áreas da ciência, como por exemplo na medicina, pode operar grandes milagres de melhoras de pessoas. Eu tenho um depoimento de uma PhD em biologia chamada Candace Pert, no livro Moléculas da Emoção. Ela diz o seguinte: pensamentos de amor, harmonia, felicidade fortalecem nosso sistema imunológico, nos protegendo contra inimigos externos, como os vírus, bactérias, causadores de tantas doenças. Ódios, ressentimentos, inveja debilitam essas mesmas defesas. Nossas células temem as nossas emoções, ela disse. As nossas células temem as nossas emoções, porque normalmente são emoções más. Mas nós sabemos que uma pessoa carregada desses bons pensamentos progride muito mais rápido numa cura. Certa vez, eu não gosto de fazer muita autobiografia, como se fala, mas algumas experiências são importantes na vida e é bom dividi-las. Certa ocasião, fomos acometidos de uma úlcera péptica, uma úlcera duodenal, que queimava 24 horas por dia, não dava sossego. E não tinha nada que resolvesse. Os remédios hoje progrediram muito, mas isso foi há 30 anos atrás, e ainda já não éramos tão jovens. Mas aconteceu dessa úlcera se instalar. E eu fui um dia numa casa espírita, que eu não era espírita, porque tinha uma pessoa que vinha de fora e eu fazia cura com imposição de mãos. No momento que eu adentrei a sala, a pessoa olhou para mim e disse: você não cura porque você não perdoa. E me mandou embora. E eu fiquei pensando: o que será que eu não perdoo? E aí eu descobri o que eu não perdoava. Situações familiares, sociedades desfeitas, maus entendimentos, problemas pessoais, dívidas que você acreditava terem a ver e não lhe eram pagas. Tomado de uma emoção, peguei aqueles papéis, joguei todos fora. Mudei o pensamento. Não quis mais pensar e não quis mais cobrar nada de ninguém. Uma simples garrafada curou a minha úlcera. Isso fazem 30 anos, ela nunca mais voltou. Pensamento positivo. Pensamento bom. Tirar aquele problema que tinha na minha cabeça. Chico Xavier disse: na realidade, toda doença do corpo é processo de cura para a alma. Os nossos problemas estão no espírito. Eles se manifestam no nosso corpo. Mas eu falando esse dia com um parente que é professor de faculdade de medicina, e eu dizia: o dia que vocês, médicos, foram menos orgulhosos e olharem para o lado espiritual, a medicina dará um salto de qualidade. Ele falou: nós já estamos percebendo isso, estamos nesse caminho. Então, meus amigos, esse pensamento, essa ideia, esse nosso pensamento que é energia, tem que ser canalizado para coisas boas, porque nos fará bem. Isso é demonstrar esperteza, é trabalhar em nosso favor. Nós sabemos hoje, esses dias deu no Fantástico, que o ser humano está aumentando impressionantemente a duração da vida.
A expectativa de vida hoje diz que o ser humano que vai viver 150 anos já nasceu, já está entre nós. Provavelmente uma criança novinha. 150 anos. Eu pergunto a vocês, será que nós estamos preparados para viver 150 anos? Será que nós suportaríamos viver 150 anos com os nossos modelos de hoje, com o comportamento e as nossas maneiras de vida de hoje? Eu diria que muitos de nós partiríamos para a porta do suicídio. E eu digo mais, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, disse que o suicídio no mundo acontece um suicídio a cada 40 segundos no mundo. Simplesmente 800 mil pessoas morrem por ano de suicídio. E essa taxa aumenta a cada 10% a cada 10 anos. O que está acontecendo com o ser humano? O que nos perturba tanto que não conseguimos sequer suportar viver mais e partimos para o lado do suicídio? Talvez precisemos mudar algumas coisas importantes, exercitar em desenvolver qualidades que transformem a nossa vida num mundo melhor de se viver. Por exemplo, a tolerância. Quando nós falamos que conviver com as diferenças de pensamento das pessoas nos faz um pouco melhores. Conhecimento é a certeza que nasce da comparação de ideias. Então, a gente ter as diferenças nossas é altamente saudável, faz bem a gente ser diferente, a vida se torna melhor. É importante que tenhamos diferenças de pensamentos, mas que tenhamos a tolerância com as diferenças de cada um, que possamos aceitar os nossos irmãos quando pensam de forma diferente. Nós temos que inclusive questionar algumas verdades que nos parecem absolutas na nossa vida e que às vezes não são tão absolutas assim. Então, meus amigos, o que mais que poderíamos tirar de conclusão disso? Que viver, nós precisamos também extirpar da nossa vida os preconceitos. Einstein já disse certa vez que é mais fácil detonar um átomo do que os preconceitos. É tão difícil, né? Nós vivemos com preconceitos que demonstram simplesmente ignorância, porque nós não somos isso que estamos aparentando, nós estamos assim. Porque como nós sabemos que nós vamos viver muitas e muitas vidas, amanhã nós vamos mudar. Então, se hoje estamos de uma forma, amanhã estaremos de outra, porque estamos necessitados de cumprir todas essas etapas. Então, o preconceito é a ignorância, simplesmente. Preconceito de raça. Alguém já disse, os cientistas nos provaram que, pelo DNA, que a cor da pele representa 0,01% do DNA. Será que isso faz tanta diferença para que tenhamos preconceito de raça, de cor? Credos, as diferenças de credo, de crença. Quanta coisa absurda já se fez em nome da crença, da fé, quanta intolerância. Quando falamos, desde os tempos mais remotos, dos genocídios, das guerras santas, das fogueiras da Inquisição, quando pessoas eram colocadas na fogueira simplesmente porque pensavam de forma diferente. E as pessoas faziam isso em nome de Deus, cujo primeiro mandamento é não matarás. As pessoas matavam em nome da crença. Então nós precisamos mudar essa ideia de que os credos, as religiões, elas são sectaristas, elas separam as pessoas. Num primeiro momento, se você pertence a uma outra crença, eu vou tentar te convencer. E num segundo momento te eliminar, porque foi assim ao longo da história. E em alguns lugares ainda é hoje. Basta ver lá na Síria, naquelas guerras que ainda existem, as pessoas são mortas porque têm outra religião, outra crença. Então as religiões, quando Kardec escreveu, publicou o Livro dos Espíritos, ele colocou lá filosofia espiritualista, porque ele não queria associar a ideia de religião, porque religião, ela separa. E nós precisamos unir. Então, quando nós falamos se está certa a Bíblia, o Corão, nós estamos falando em religião. Se Deus é maior Deus, ou Yahvé, ou qual seja lá a nomeação do Deus que as pessoas acreditam,
nós estamos falando em religião, mas quando nós falamos em solidariedade, em amor ao próximo, quando nós falamos em harmonia, em caridade, em fraternidade, em viver como irmãos, estamos falando em valores universais. Esses valores que nós precisamos cultivar. Não precisa ter denominação religiosa, e nós vamos ver mais adiante também que essas religiões também às vezes nos pregam em algumas peças problemas de sexo, porque também o que nós já fizemos com as nossas mulheres, nossas mães, nossas irmãs ao longo da história, quanta coisa nós já fizemos de errado para o sexo feminino. Por que o preconceito de sexo? Não existe nada que justifique isso, só a ignorância. Preconceito do conhecimento, quando nós conhecemos alguma coisa, os espíritos nos dizem que nós vivemos numa interligação entre todos os seres humanos, encarnados e desencarnados. Quando nós estamos numa determinada situação, nós recebemos ajuda de quem está mais acima, que procura nos ajudar, nos auxiliar. E nós, por nossa vez, devemos tentar ajudar aquele que está mais abaixo, numa questão de sabedoria ou de conhecimento. Então não há motivo para preconceito. Se eu tenho um pouco mais de sabedoria, de conhecimento, isso tem que ser usado para que eu possa ajudar alguém a melhorar a sua vida. É a única maneira que a gente só tem direito de olhar alguém de cima quando está ajudando ele a se levantar. É a única hora que nós podemos olhar alguém de cima para baixo. Preconceito com relação à riqueza. A riqueza é um bem importante. Ninguém é contra, as pessoas têm certos dons para produzir bens, para produzir riqueza. E isso é importante para o ser humano crescer. Através da riqueza nós conseguimos a pesquisa, o bem-estar. É importante que essas condições que alguém tem de produzir riqueza seja usada de forma correta. Porque a riqueza não é boa nem ruim, nós a fazemos boa ou ruim. Quando nós usamos para o bem das pessoas, para o nosso progresso, para que a gente ajude a humanidade, é maravilha. Quando nós usamos para comprar consciências, para os vícios, a riqueza é uma perdição às vezes. Então que tenhamos conhecimento de que não há motivo de preconceito quanto à riqueza, nós somos usufrutuários, não vamos levar nada daqui. Vai ficar, então nós não somos donos. Então, meus amigos, todos esses nossos pensamentos voltados também, inclusive para o cuidado com a natureza, que hoje se fala tanto. Nós sabemos que a Terra nos acolheu quando nós nascemos. O planeta que viu nascer nossos antepassados deverá ver nossos descendentes também. Como nós queremos encontrar, quando nós mesmos voltarmos, como queremos encontrar o nosso planeta? Então, trabalhemos com consciência na preservação, no cuidado com a natureza. Também queremos citar aqui, não a título de crítica, mas voltando a falar a título de para que raciocinemos em certas atitudes equivocadas que nós precisamos observar no nosso dia a dia. E nós vamos logo citar aquela que nos chama mais atenção, principalmente neste momento que tivemos agora há pouco eleições, e com tantas coisas que se vê na televisão, quando nós falamos dos nossos políticos, das pessoas que comandam os nossos destinos. Às vezes nós vimos que são tantas coisas que são feitas equivocadas. O que leva um ser humano, uma pessoa esclarecida, a subtrair dos cofres públicos milhões de dólares e levar para paraísos fiscais? Essas pessoas fatalmente acabam morrendo sem que façam uso. Aquele dinheiro está lá, perdido, ou para os seus descendentes, sei lá o que fazerem. Esse dinheiro, meus amigos, foi subtraído de remédios a pessoas idosas, alimento, leite de criança, de creches que não foram construídas, de estradas que não foram preservadas, e nossas pessoas, nossos filhos morrem nos acidentes. Os hospitais que não são construídos e as pessoas morrem nos corredores por não ter leitos. A quem será debitada essa dor toda? A quem subtraiu o recurso.
Se nós acreditamos em Deus, e nós espíritas acreditamos em Deus, somos cristãos, acreditamos em Deus, e nós sabemos que uma das qualidades, que Deus tem todas as qualidades ao infinito, uma delas é a sua justiça. Deus é infinitamente bom e justo. Se Ele é infinitamente justo, não há como escapar dessa conta. Aí as pessoas falam, mas vocês espíritas não acreditam nem no perdão. Nós acreditamos sim no perdão, porque Deus é Pai. Mas o perdão para nós espíritas, ele vem em 3 etapas. E observem bem os senhores, a primeira delas é o arrependimento. E que seja breve, que seja logo, porque o processo se estabelece. Arrependimento, expiação, pagar o que você fez. Pagar o que você fez sofrer, sofrer também. E terceiro, reparação, devolva o que você tirou. Com essas 3 premissas, Deus, que é nosso Pai, nos perdoa. Então aí sim nós acreditamos em perdão. Mas não naquele perdão que vem de graça, porque você passou lá aquela confessionário, contou teu pecado, e uma pessoa que se diz representante de Deus na terra, faz um sinal cabalístico lá e te dá uma penitênciazinha de reza isso e aquilo e Deus te perdoa. Vocês acham que faz sentido para vocês? Confesso que para mim não faz sentido. Não seria justo que essa pessoa que vai lá contar os seus pecados receba esse perdão graciosamente, enquanto os outros sofreram e continuam sofrendo pelos seus atos equivocados. Essa crença na impunidade, meus irmãos, é o que tem feito tanto mal para o nosso mundo. Porque nós falamos certa vez, né, que quando os homens são puros, as leis são desnecessárias. Mas quando eles são corruptos, as leis são inúteis. Então o que é que precisa mudar? O nosso interior, o nosso pensamento, a nossa atitude. Então, meus amigos, essas ideias de religiões salvacionistas é que fazem muito mal para os dias atuais. Você acreditar que você está salvo porque você pertence a essa ou aquela denominação religiosa é muito perigoso, é um engano que fatalmente nós vamos ter que enfrentar lá na frente, porque não faz sentido. Observem vocês, eu pertenço hoje a essa ou aquela denominação, então eu aceitei a Jesus, então haja de acordo com os seus mandamentos. Se você aceitou Jesus, você aceitou o seu evangelho. E o que é que diz lá? Não faça ao outro o que você não quer que façam a você. Será que esse lutador que esmurra o outro até quase morte está fazendo o que ele gostaria para si? Será que esse político que extrai o dinheiro dos cofres públicos jogando nos paraísos fiscais está fazendo aos outros o que ele gostaria para si? Meus irmãos, dá para se questionar, dá para pensar muito sobre isso. O Espiritismo, meus amigos, é uma doutrina que ela é consoladora num primeiro momento. Quando nós chegamos, como eu mesmo, e muitos de nós chegamos às casas espírita em momentos de grande dor e de grande sofrimento, o Espiritismo nos consola, porque diz que Deus é justo, porque sempre a vida continua, porque existe outra oportunidade, porque nós estamos construindo o nosso futuro, que as nossas vicissitudes, nossas dores fazem parte dessa construção. Nós recebemos a explicação que é um bálsamo para as nossas vidas, mas logo em seguida vem a responsabilidade. Aí sim, você é responsável. O Espiritismo nos alerta. A sua construção é obra sua, inalienável, intransferível. Ninguém paga as suas contas. Eu brinco, às vezes eu falo, se alguém quiser pagar as minhas, eu trago todos os boletos, pague. Ninguém vai querer pagar. Cada um paga as suas contas. Nós não nascemos marcados por pecado original, por alguém que cometeu um pecado lá no passado que eu nem sequer o conhecia, ou que talvez ele nem tenha existido, porque Adão e Eva é um arquétipo, é uma ideia, não existiu como primeiro homem, primeira mulher. Cada civilização tem o seu Adão e Eva, para mostrar que é um começo, mas não existe. Então, essa ideia de pecado original não tem sentido. Então nós não nascemos marcados por pecados que alguém cometeu por nós e que nós vamos ter que resgatar. Não, senhor.
Você resgata pelos teus pecados, pelas tuas obras, pelos teus erros, e cada um resgata os seus. Então, meus irmãos, a construção é obra de cada um de nós, baseado nos nossos esforços próprios de cada um. Então, a responsabilidade que a doutrina espírita nos mostra, nos alerta para esses equívocos que nós ainda temos, que não servem como paradigma para o homem do terceiro milênio. Reencarnação, justiça de Deus, é a única forma que a gente pode explicar os nossos problemas. Esses dias eu assisti na televisão um padre mais antigo e um mais novo falando sobre uma declaração do Papa, que ele teria dito que céu e inferno não existem, que são estados de espírito. Ah, que beleza! Finalmente nós entendemos, e é o que o Espiritismo sempre nos diz, que céu e inferno não existem, são estados de espírito. Mas aí o padre mais velho disse, mas isso não é possível. Porque como que é que a gente faria para condenar aquele que agiu mal? E como nós faríamos para beneficiar aquele que agiu bem? Reencarnação. Pronto, está tudo resolvido. A reencarnação é a oportunidade para que a justiça de Deus seja colocada em nossas vidas. Então nós erramos, vem a cobrança. Nós agimos correto, evoluímos, crescemos, vamos para o céu, aquilo se estabelece em nós um céu. Erramos, contrariamos a lei natural, estabelece em nós um inferno. Alguém já disse, o céu é esse estado de consciência nosso, e o inferno tem o tamanho da nossa rebeldia com as leis de Deus. Então, não existe céu, não existe inferno, não existem demônios também. Quem disse que existem demônios quis criar um fato para depois se colocar como seu defensor. Existe alguém que vai te prejudicar, mas eu estou aqui para te proteger. Então você vem a mim, que eu cuido do assunto. Existem sim espíritos, vejam a palavra, temporariamente no caminho equivocado. Esses são os, entre aspas, demônios que se fala. São espíritos temporariamente equivocados, que voltarão para o caminho certo, porque também são herdeiros de Deus, que Deus, na sua sabedoria, jamais teria criado alguém voltado eternamente para o mal, sem que isso tivesse nenhum tipo de benefício, alguém que ficasse tentando você para te levar para o mal. Como Deus teria criado alguém assim, na sua sabedoria infinita? O mal existe porque é a inexistência do bem. Como nós damos exemplo, quando alguém chegou aqui, nós chegamos junto e estava escuro, acendeu, tocou na cara, acendeu a luz, a escuridão acabou. Assim é o mal, quando nós acendemos a luz do bem em nossa vida, o mal vai embora, não tem existência própria. Então, meus irmãos, combater esse materialismo é a finalidade do Espiritismo. O Espiritismo, a sua única finalidade, eu diria que se pudéssemos transformar toda a doutrina numa frase só, eu diria que ela pede a tua transformação íntima, o teu progresso. É a finalidade de toda uma doutrina maravilhosa, composta de muitos livros e de muita sabedoria. Continuamos, nós vamos ver ainda que quantas vezes nós podemos nos favorecer também, às vezes ter vantagens sem merecimento, vantagens ilícitas. Podemos citar até no esporte, às vezes você se beneficiar por um erro, como disse aquele daquela vez, nosso vizinho aqui, quando fez o gol com a mão, que era a mão de Deus, e se beneficiou, tirou vantagem. Será que era a mão de Deus? Eu já vi agora pessoas lá da Europa falar com o juiz, eu cometi uma falta, o senhor tem que punir, a falta foi minha, eu não aceito que esse gol seja validado. Parece uma incoerência, você diria, mas essa pessoa, o que ele está querendo? Ele é bobo, ele é burro. Ele está sendo correto, apenas isso. Quando nossos filhos perguntam por que é que eu tenho que fazer isso, às vezes eu teria uma explicação quilométrica. Eu digo assim, porque é certo. Só, porque é certo. Eu tenho que fazer isso porque é correto.
Se nós conseguíssemos um dia colocar isso em nossa mente, em nosso pensamento, em nossas atitudes, sabendo que nós somos responsáveis, que existe uma lei de causa e efeito que nos cobra nossas falhas e nossos erros, porque nós temos liberdade de escolha. Vejam os senhores, que maravilha. Deus nos deu o livre-arbítrio. E é tão importante, é tão inalienável que nem Ele, Deus, nos tira o livre-arbítrio, porque foi Ele que nos deu. Nós temos liberdade de escolher. Então nós podemos agir certo e podemos agir errado. A nossa escolha determinará lá na frente as consequências. Sartre, que era um filósofo materialista, dizia que o homem vive a vida entre as escolhas e as consequências. Escolhemos e depois vamos aguentar as consequências. E não adianta chorar, empurrar a culpa para o marido e para a mulher, esperar que alguém resolva nossos problemas, porque os nossos problemas são nossos problemas, de ninguém mais. Também, quando falamos em problemas, nossos filhos, principalmente hoje, costumam ter certos ídolos, endeusar certos, principalmente jogadores de futebol, cantores, artistas. Não temos nada contra esse culto à personalidade, mas nós achamos que é preciso que tenha um pouquinho de menos fanatismo nisso, porque essas pessoas são gente como nós, com os mesmos problemas. Se vivêssemos com ela uma semana, um mês, com certeza chegaríamos à conclusão que os seus problemas às vezes são maiores que os nossos. Muitas vezes fogem pela drogadição, por caminhos não tão certos, por não suportarem a própria fama que levam. Então, cuidado, dizia alguém, ao ver um gigante, pode ser apenas a sombra de um anão. Então essas pessoas que nós respeitamos, mas são seres humanos como nós. Então, nós temos que tomar algumas precauções. Outra coisa também, quando nós vemos certas pessoas que falamos daquele avião que foi abatido por um míssil. Aquele míssil, vejam vocês, ele foi criado por inteligências espetaculares. Aquele míssil, ele segue o calor da turbina do avião. Não adianta você fazer a manobra que você quiser, ele vai chegar lá. E ele vai derrubar o avião. Porque ele é feito com essa precisão fantástica. E quem criou isso aí? Seres humanos inteligentes. Aí nós vimos certa vez o apóstolo Paulo falar da inteligência da besta. Alguém perguntou para o Haroldo Dutra Dias, mas o que é a inteligência da besta? Ele falou, é isso mesmo, é a inteligência da besta, do animal. Porque o ser humano usa a sua inteligência, uma inteligência superior, para produzir armas de destruição. Então, às vezes, lá no Livro dos Espíritos também, Kardec pergunta aos espíritos se o progresso moral segue sempre o progresso intelectual. Porque o progresso intelectual, às vezes, tem civilizações muito evoluídas e moralmente muito ruins. Basta ver a última guerra, os genocídios dos judeus feitos por uma civilização muito evoluída, praticando essas atrocidades. Os espíritos respondem que o progresso moral segue sempre o progresso intelectual, mas não imediatamente. Com o progresso intelectual, nós vamos começando a distinguir o que é certo do que é errado. E daí nós temos a obrigação de fazer a nossa escolha. Então o progresso intelectual nos dá essa oportunidade, mas o progresso moral virá depois. Então nós temos que sempre ter em vista que nós podemos usar a nossa inteligência de forma correta, produzindo alguma coisa de bem para a humanidade. E quando vemos alguma coisa errada, que nós não percamos nunca a capacidade de nos indignar. Eu não preciso concordar com as coisas que me parecem equivocadas, mesmo que 90% da população ache que está certo. Se na minha concepção não está certo, eu não tenho obrigação de aceitar. Porque eu tenho discernimento, nós todos temos. Galileu já disse que não posso entender que Deus tenha dado a nós inteligência, razão, discernimento e depois nos proíba de usá-lo. Não, Ele permite que usemos a nossa inteligência, a nossa razão para escolher as coisas certas ou as coisas erradas. Mas que essa indignação nossa não seja aquela ideia do indignado de pijama
que vai para dentro de casa, põe um pijama e o chinelo, a alpargata, e fique se indignando de tudo que acontece do mundo lá dentro de casa, sem fazer nada. Que a nossa indignação seja uma indignação ativa, que nós possamos dar o exemplo, sair da às vezes nossos condomínios muito fechados, que às vezes é pela necessidade da segurança, mas que a gente possa sair, ir ao encontro dos nossos semelhantes, praticando a caridade, a ajuda, convivendo, testando ali com o nosso semelhante o nosso progresso moral. Então, a liberdade de escolha, meus amigos, é uma condição que nós temos e que ninguém nos tira. Nós já estamos caminhando para o final, porque o tempo passa rápido quando a gente gosta de falar, né? Então eu vou dizer, citando aqui um filósofo do ano 1230, um filósofo persa chamado Omar Khayyam, astrônomo, ele dizia: e tu, cético diante da ternura, impermeável ao sentimento, aprende esta verdade: a vida é amor e nada mais. Nossa necessidade de mudança, então, meus irmãos, se põe, mais do que nunca, se põe à mostra agora. Diz que só o sábio e o idiota não conseguem mudar. Eu não estou na primeira categoria, não quero ficar para a segunda. Então, vamos mudar. Como é difícil aceitar ideias novas, como nós temos dificuldade às vezes para mudar alguma coisa que está estabelecida e que parece que é tão normal, mas nós temos que fazer essa transformação, operar essa mudança. E aqui nós vamos citar uma frase que eu nunca havia entendido bem, quando o apóstolo Paulo fala do bom combate, lutar o bom combate. Mas o que é o bom combate? Então ele diz: o mau combate é quando eu luto contra o meu irmão, meu semelhante, meu oponente de qualquer tipo. Esse é o mau combate. O bom combate é quando eu luto com os meus próprios defeitos, com as minhas imperfeições, com os meus vícios, com as coisas que eu preciso mudar. Esse é o bom combate. Então lutemos o bom combate, meus irmãos, que é a coisa mais importante de nossa vida. Nós sabemos, certa ocasião no mundo espírita, teve um texto que dizia: o que fazemos de nós? E eu tirei algumas frases que me pareceram muito importantes para que a gente caminhe para o encerramento da nossa conversa. E dizia assim: na multidão que somos nós, os espíritos encarnados na Terra, estamos cada um numa faixa de evolução e amadurecimento, fruto da própria conquista individual. Cada um tem uma faixa evolutiva que ele se situa ali. Então, assim, ele fala: nada mais natural do que alguns ainda se comprazem com a guerra, com aquelas lutas, com aquelas coisas, enquanto outros semeiam a paz. Não soa tão incoerente, ele fala, que alguns colecionem fortunas vazias e sem nexo, enquanto outros trabalhem pela solidariedade fraterna. Alguns mais amadurecidos, outros nem tanto. Vale a pena lembrar que neste caldo que nós fazemos à humanidade, cada um de nós responde apenas por aquilo que faz, o que nós já afirmamos. Assim, a violência do próximo estará manchando apenas as mãos de quem a praticou, enquanto não nos apropriarmos dela como forma de conduta pessoal, não teremos que responder por ela. São tantos, se tantos se locupletam no roubo, na corrupção, estamos educando nossos filhos para virtudes de honestidade e de honradez? A sociedade é o espelho dos seus cidadãos, com a sua maturidade e seus valores. Se desejamos que a sociedade se modifique, comecemos por nós. É por nós que começa. Nossos valores, atitudes, contribuirão para um mundo melhor ou somarão para o desequilíbrio vigente. Tudo é uma questão de escolha. A reestruturação do mundo passa inevitavelmente pela reestruturação de cada um de nós. Pensemos nisso, meus irmãos. Kardec, quando estava encerrando o Livro dos Espíritos, na sua última questão, parecia que ele estava aflito, depois de tantas respostas maravilhosas, de progresso, evolução, e ele pergunta aos espíritos: então,
jamais o reino do bem poderá se estabelecer sobre a terra? Pergunta interessante. E os Espíritos dizem: o bem reinará sobre a terra, quando entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons vencerem os maus. Então farão reinar nela o amor, a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para esta terra os bons espíritos e dela afastará os maus, pela prática do bem. E eles dizem: mas os maus não a deixarão senão quando forem banidos desta nossa terra o orgulho e o egoísmo, que eles classificam como as chagas da humanidade. Notem que a transformação virá pela atração de espíritos melhores, através da transformação moral dos próprios homens e da prática das leis de Deus, essas leis que estão escritas em nosso inconsciente, em nosso interior. Mas nós não devemos desanimar. Se as coisas aí fora parecem tão difíceis, se nós temos tantos problemas, se a violência espalha e nos coloca medo, nós ainda assim temos certeza de que esse progresso se dará. Porque não, o timoneiro desse nosso planeta é o Mestre Jesus. E é nele que nós acreditamos e confiamos nesse progresso. Nós temos uma mensagem de Joana de Ângeles para encerrar, através de Divaldo, que diz o seguinte. Aliás, esses dias falava com o Vanim, numa certa manhã, daqueles dias que você acorda angustiado e nem sabe porquê, às vezes, né? Não há um motivo claro, mas você está com o coração apertado. E uma boa alma me mandou essa mensagem pelo e-mail, que dizia o seguinte: Jesus disse: não se turbe o teu coração. Jesus disse, ensinando que a calma e a confiança em Deus devem ser o lema de toda criatura que quer encontrar a felicidade. Nunca faltam motivos para preocupações, inquietações do coração perturbando a vida. Estão aí as notícias, né? A existência humana é uma oportunidade de valorização dos bens eternos e da iluminação íntima de cada um de nós. Se colocas as tuas ansiedades em Deus e lhe confias tua vida, tudo transcorre normalmente, e se algo perturbador acontece, a serenidade assume o controle da situação e você age com acerto. Desse modo, não te permitas turbar o coração nem a mente ante as ocorrências mal sucedidas. Que tenhamos sempre em mente essa crença e essa fé. E vamos crer no progresso, começando pela nossa própria transformação. Muito obrigado pela caridosa atenção de vocês.